quilómetros da parte nova da cidade de Malabo até Simpopo, onde a delegação prima ministerial hospedou-se no hotel Sofitel Presidencial de 5 estrelas. Minutos depois, o primeiro-ministro Vicente Tomé ofereceu um almoço ao seu homólogo santomense e a delegação que o acompanha. Ao cair da noite, realizaram-se alguns encontros. Quarta-feira, 28 de agosto, o ponto alto da visita. O primeiro-ministro Gabriel Costa é recebido em audiência pelo presidente da República e chefe do governo da Guiné Equatorial, Teodoro Biangema Mbazogo. A saída, o chefe do executivo santomense, falando em espanhol, disse que se tratou de um encontro de amizade que assinala o reforço da cooperação existente entre os dois países com base em interesse comum. Visita à República da Guiné Equatorial é uma visita de amistad e de cooperación bajo las excelentes relaciones de amistad que siempre existieron entre nuestros dos pueblos y estados. Como saben ustedes, las relaciones entre la Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe es una relación antigua, porque nuestra lucha de liberación, nuestro movimiento de liberación contra el colonialismo portugués está aquí, tiene su sede aquí en Guinea Ecuatorial. Desde entonces tendríamos mucho apoyo de nuestros hermanos de la Guinea Ecuatorial. Entonces hoy, en el cuadro de la soberanía, nuestros dos estados que están luchando por la construcción de la felicidad por nuestro pueblo, continúan juntos, batiendo, luchando para que las condiciones de existencia de nuestros pueblos sejam a melhor. A visita acontece após a recente estada do presidente Pinto da Costa em Malabo e no quadro de ações já concertadas entre os dois chefes de Estado. Nuestro presidente de la República estuvo ahí en la cumbre de la Comisión de Golfo. Ha hablado con su hermano, su excelencia Teodoro Biangema Mbazogo. Entonces, yo, en cuanto jefe de gobierno, he venido allí para poder materializar algunas de las cosas que han sido planteadas por los dos jefes de Estado. A saber que nosotros tenemos también acuerdos que han sido firmados hace tiempo. Precisamos de rever estos acuerdos, de darles eficacia, hacer que las cosas que queremos hacer en el sentido de desarrollo de nuestros pueblos puedan marchar. Vicente Tomé, primeiro-ministro da Guiné Equatorial, assegurou de que as propostas da delegação prima ministerial são-tomense são bem-vindas. O memorando foi elaborado pelas delegações, realçando uma nova fase e mais intensa de cooperação. As propostas da República Democrática de São Tomé de estrechar las relaciones con Guinea Ecuatorial son bienvenidas para la República de Guinea Ecuatorial y las dos delegaciones de los dos países se han reunido esta mañana, entonces esperamos los documentos que reporten esa reunión para que después las autoridades superiores puedan tomar la determinación. ¿Cuáles son los documentos de esta reunión de mañana? Los documentos son, se debe elaborar un memorando de entendimiento. Saben ustedes que los dos países tienen acuerdos firmados desde hace tiempo que ya conviene actualizar para incorporar los nuevos aspectos que tanto una parte como otra desean que contemplen. Hablan de una ayuda de Guinea Ecuatorial a Santo Tomé y Príncipe. También se ha hablado, pero está sujeto a estudios. Saben ustedes que en Guinea hay una Cámara de Diputados. Também na quarta-feira, os ministros do Plano e Finanças Hélio de Almeida e do Comércio, Indústria e Turismo Demóstenes Pires dos Santos e o embaixador Homero Salvaterra intensificaram em ações no Ministério das Relações Exteriores em Malabo. O encontro serviu para rever diferentes acordos e tratados. Presidiu a reunião marcada por propostas de São Tomé e Príncipe, à Guiné Equatorial, em diversas áreas,
o ministro das Relações Exteriores deste país irmão, Agapito Mbamokwi. Mbamokwi disse que no quadro das relações existentes entre os nossos dois Estados e países, esses apoios são para pôr em marcha. Mokwi avançou que toda a Guiné Equatorial está motivada por receber Gabriel Costa. Como sabes, Sao Tomé es un país hermano y es un país africano. Nuestro presidente, Su Excelencia Obiang Yamambajogo, promulga la cooperación sur-sur. En ese contexto, puedo calificar la cooperación con Sao Tomé como buena y excelente. Sí, justamente es una visita muy positiva. El pueblo de Guinea Ecuatorial está muy contento de recibir al primer ministro de Sao Tomé y justamente es una oportunidad que permite a los dos países fortalecer la cooperación. Y en ese sentido puedo decir que Guinea Ecuatorial está contenta de recibir al primer ministro de Sao Tomé. Esperamos que se puedan repetir ese tipo de visitas en lo sucesivo, lo que permite que haya mejor diálogo, mejor cooperación en los temas bilaterales y los temas multilaterales que afectan a los dos países. O ministro do Plano e Finanças, Hélio de Almeida, considerou o encontro ministerial de muito positivo e avançou que a comissão mista entre os dois países se realiza dentro de dias. Foi uma reunião extremamente positiva, precisamente porque veio permitir o acerto de algumas arestas que estavam pendentes e no qual precisavam precisamente deste encontro de trabalho técnico para que fosse possível passar em revista alguns aspectos extremamente fundamentais para o reforço desta cooperação entre os dois países e, claro, naturalmente que no domínio financeiro é importante termos presentes alguns aspectos que estavam pendentes, estavam em curso, daí foi possível sim passar em revista essas questões todas e agendar-se para ainda no decorrer do próximo mês de setembro um encontro para a conclusão de todos esses aspectos. Este encontro será a comissão mista? Será a comissão mista. Existem alguns pressupostos prioritários que já foram devidamente organizados para que se possa queimar etapas e rapidamente avançarmos para questões concretas. E esta comissão mista será em São Tomé ou aqui em Malabo? Ficou em aberto, naturalmente que por questões de agenda esses aspectos precisam ser tratados ao mais alto nível. A parte técnica fez o seu papel e continuamos simplesmente disponível à espera que de facto se decida o local da realização desse encontro de trabalho. Há duas ajudas financeiras da Guiné Equatorial, a primeira de 2 milhões, já no antigo governo, e depois fala-se também no valor que a Guiné Equatorial põe à disposição de São Tomé e Príncipe como ajuda até quando começar a exploração conjunta de petróleo. Isto foi aflorado e em que passos pormenores? Bem, a questão financeira esteve sobre a mesa. Naturalmente, existem alguns engajamentos anteriormente assumidos nesse processo de disponibilização, particularmente de uma linha de crédito. Mas estamos a falar do setor privado. É fundamental termos presentes, daí que é de todo fundamental que as partes, quer o setor privado da Guiné Equatorial como de São Tomé e Príncipe, observem alguns pressupostos, algumas variáveis que são extremamente relevantes para que se consiga materializar. Não estamos a falar propriamente de um donativo. Como sabe, é fundamental que, em termos de apoios financeiros na componente empréstimos, tenham um caráter dom muito acentuado, portanto, têm que ser créditos altamente concessionais, tendo em conta a própria nossa capacidade de endividamento e também o facto de ter-se que elencar estes empréstimos, estes valores são colocados à disposição do país para projetos concretos. E isso é que estava sobre a mesa, identificar-se as áreas de intervenção, que montantes estão associados, mas, como já fiz referência, importa que sim, sejam acertadas ao mais alto nível alguns aspectos, outros. Mas o fundamental é dizer que
A visita e esse encontro de trabalho foi extremamente positivo. A parte técnica fez a sua parte. Faltam, portanto, agora a adoção de um plano concreto de ação. Sobre a ajuda financeira solicitada por São Tomé a Malabo, o ministro Hélio Almeida foi prudente na resposta. Bem, as perspectivas são extremamente positivas. Nós, portanto, formulamos um conjunto de ideias, quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado está contemplada uma verba cuja fonte de financiamento é a Guiné Equatorial. Esse aspecto também foi discutido. Concretamente, os 2 milhões de dólares que faz referência, a dizer que sim, falou-se também sobre o mesmo, mas como naturalmente alguma prudência deve nortear os nossos trabalhos. Por isso é que, enquanto não houver uma validação pelo chefe da nossa delegação e da Guiné Equatorial, não me cumpre, portanto, estar a falar sobre o mesmo, com detalhes mais específicos. E este apoio ao Orçamento Geral do Estado está cifrado em que? Como já fiz referência, não poderei pronunciar em termos de detalhes. Prefiro que sejam, portanto, uma vez confirmada, aí sim, depois de validação, porque naturalmente existe toda uma margem de manobra. Apresentamos pistas, cenários possíveis, e agora, depois de optar por um dos cenários, aí sim, tornaremos públicos com maior oportunidade. O ministro do Comércio, Demóstenes Pires dos Santos, garantiu que brevemente estará em São Tomé e Príncipe uma missão empresarial equato-guinense que virá trabalhar com a congênere são-tomense. Pires dos Santos disse que durante a sua estada em Malabo, algumas áreas novas foram encontradas, assim como investimentos complementares. Eles manifestaram a disponibilidade imediata de deslocar em São Tomé para, com os empresários santomenses, desencadearem ações que visa a implementação do acordo de cooperação empresarial e execução de alguns projetos no domínio privado. Portanto, nós, enquanto governo, tomamos boa nota disto, asseguramos que assim que chegarmos a São Tomé e Príncipe, vamos reunimos com a Câmara de Comércio, Indústria, Serviço e Agricultura de São Tomé para encontrarmos um espaço de agenda para que essa missão equato-guinense desloque a São Tomé. Um outro facto é que já houve 2 ou 3 missões a São Tomé por parte dos empresários equatorianos. Já se identificou algumas áreas de interesse, portanto, temos agora de passar para a ação concretamente para a execução das atividades. Nós ontem, no encontro, definimos algumas áreas novas de interesse público, como é o caso do transporte, da saúde, a indústria. Entendemos que, dado a pequenez do nosso mercado, é preciso que se façam investimentos, mas investimentos que nós entendemos investimentos complementares. A título de exemplo, posso citar o facto de, em 6 investidores, todos não irem só para o comércio, só para o turismo, mas sim, se calhar um para a questão da agricultura, investir na produção, um outro investir na transformação, um outro investir na questão das embalagens para o produto transformado, um outro se calhar deve investir no serviço, na marca e um outro na comercialização. Isto é, cria uma dependência entre os investimentos e acho que teremos então melhores resultados, porque se todos nós focarmos só para uma área, acontece que com o tempo o mercado encharca e não haverá aproveitamento dos investimentos. Na área dos transportes, refere-se sobretudo ao transporte marítimo? Sim, o transporte marítimo no que toca à mercadoria, mas também a ligação aérea. Nós temos hoje em São Tomé uma companhia, a Ceiba, que opera Guiné-São Tomé e vice-versa. Hoje já tem 3 voos por semana
mas é preciso nós encontrarmos outros investimentos nesta área. Isto é, outros investimentos que façam ligação Guiné-São Tomé e Europa, nesse caso, porque nós temos hoje como porta de entrada da Europa quase que exclusivamente Portugal, e com alguns empresários equatoguinenses estamos a estudar a hipótese de termos a ligação São Tomé-Guiné e Guiné-Espanha. Portanto, também é algo que se discutiu e vamos ver em São Tomé com as autoridades do setor quais as possibilidades para nós materializarmos este desiderato. Na vertente turismo e hotelaria? Turismo e hotelaria falamos pouco porque as potencialidades turísticas de Guiné concorrem com as nossas, portanto não houve muito interesse da parte dos empresários equatoguinenses para o setor do turismo em São Tomé, mas no entanto também beliscamos um pouco este assunto e está no rol daquilo que nós inscrevemos como áreas de investimento para São Tomé, para os empresários santomenses e os empresários equatoguinenses. Quinta-feira, último dia da visita. O primeiro-ministro e a delegação visitaram o Hospital La Paz em Simpopo, moderno e equipado com tecnologias de ponta. Trata-se de uma parceria Guiné Equatorial-Israel, construída há 2 anos com respostas para tudo no vasto ramo da medicina. O diretor-geral Michael Aberbuldo deu boas-vindas à delegação são-tomense, que percorreu as principais secções da infraestrutura, desde salas de cirurgia, raio-x, hemodiálises, maternidade e mais. O médico Carlos Copristan elucidou ao primeiro-ministro tudo sobre o funcionamento do complexo hospitalar. Otro tipo de equipamiento, pero en el futuro esperemos que podamos desarrollar a través de la diálisis y a través de las necesidades que hay en este país. Espero que, como todos los países del mundo, Guinea también tenga la posibilidad de trasplantes. Entre nosotros, trasplantes del corazón, si hay equipamiento y gente que vino acá, nosotros recibimos, después de un accidente, de programas mandibulares y faciales. Trajimos gente de Israel que trabajaron 24 hasta 26 horas en operaciones y salieron maxilofacial y le arreglaron y salieron de acá personas que en otra parte, si no hiciéramos eso, no hubieran podido seguir. Una operación muy costosa. Muy costosa y muy complicada. Pero si eso, ¿qué demostró eso? Que si hay equipamiento y que si hay médicos como tiene que ser, se puede hacer acá de todo en este hospital, porque el hospital está bien equipado. Y es el propósito para el futuro, todo lo que se debe hacer para Guinea. Espero que todos los países del mundo que tienen eso, que Guinea los tenga lo más pronto. Costa ficou impressionado com o que viu. Uma belíssima impressão, na medida em que isso mostra que efetivamente as autoridades equatoguinenses perceberam-se de que a saúde é uma coisa fundamental para o desenvolvimento económico. Nesse Hospital da Paz vê-se portanto, um esforço titânico do governo, das autoridades, para criar condições de saúde, né, de assistência para os seus concidadãos, e para nós é um estímulo, não é verdade? Porque nós temos um grande problema, efetivamente, no nosso país, que é efetivamente o problema de saúde, das condições que os cidadãos necessitam para ter, portanto, uma boa saúde. E é fundamental, porque não há futuro, nenhum país consegue garantir o seu futuro se não tiver condições sanitárias, se não tiver cuidados de saúde que permitam, portanto, os cidadãos de poder viver, portanto, com uma boa saúde. Sr. Primeiro-Ministro, sabe que a hemodiálise é uma das situações que nos preocupa bastante, temos evacuados doentes para Portugal e não seria também uma outra parte em que poderíamos evacuar doentes para tratamentos em hemodiálise? Não, é uma boa questão, que provavelmente nós teremos ocasião, né, noutros encontros com as autoridades da Guiné Equatorial, ver, né, quais são as possibilidades
de eventualmente nós podemos evacuar doentes nossos hemodiálise para aqui, para a Guiné Equatorial, fica a 2 passos. Portanto, estamos em África, a pessoa se calhar sentir-se menos desterrada. Mas eu quero dizer que esse hospital, que eu acho que é um hospital de referência, com equipamentos de um nível bastante elevado, mostra que quando nós queremos podemos fazer coisas interessantes. E vê-se aqui, efetivamente, no quadro da relação da Guiné com o Estado hebreu, coisas muito, muito interessantes e que só podem ir no sentido de melhorar a situação, portanto, as condições da população daqui da Guiné Equatorial. Portanto, um exemplo. O bairro social de Boa Esperança, nos arredores de Malabo, que alberga cerca de 6 mil pessoas, foi a etapa a seguir da visita. A casa modelo foi apresentada. O responsável explicou ao primeiro-ministro os objetivos da construção do bairro e perspectiva. Seguiu-se a visita ao complexo Punta Europa, onde se produzem gás, propano, butano, metanol, etc. Isso chamou muita atenção ao chefe do governo santomense. A maior parte da produção é para exterior e, neste momento, a Guiné Equatorial ocupa 3% da exportação mundial. Gabriel Costa recebeu explicações detalhadas dos responsáveis. O gás queimado produz energia elétrica e há uma aposta séria na formação de quadros nacionais e na linha de frente a proteção ambiental. Un poquito de calor y si hay mala suerte puede explotar por sí solo. Y si ocurre eso no es bueno. Entonces tenemos que mantener algo quemando por medida de precaución. Si hay algún problema, como esto es una máquina que funciona las 24 horas, en lugar de apagar completamente la planta, entonces lo que se suele hacer es echar parte del gas a la quema para que se pueda solucionar y arreglar la avería. A construção e o petróleo são setores de maior ocupação no país, contribuindo para os últimos progressos da Guiné Equatorial. Quinta-feira, ao meio da tarde, o primeiro-ministro Gabriel Costa e a delegação que o acompanha regressa ao país. No aeroporto internacional de Malabo, recebeu os cumprimentos de despedidas do seu homólogo equato-guineense, Vicente Tomi, que lhe desejou bom regresso. O primeiro-ministro regressa da Guiné Equatorial na bagagem com o fortalecimento das relações de amizade e cooperação alicerçadas num passado comum. Gabriel Costa, com afinco, deixou a posição de São Tomé e Príncipe em relação à entrada da Guiné Equatorial na CPLP. Vai continuar a apoiar os esforços da Guiné Equatorial no sentido da sua entrada como membro de pleno direito para a CPLP. Nós temos, dizia eu, interesses comuns, não é? Temos interesses comuns, temos fronteira comum e estamos a pensar seriamente em engajar um acordo que nos permita, portanto, fazer uma exploração conjunta de recursos petrolíferos na nossa zona fronteiriça comum. Para além disso, como sabe, também uma forma de poder contribuir, porque a cooperação é uma coisa que funciona nos dois sentidos, não é? Nós também temos sublinhado isso, porque muitas vezes as pessoas pensam quando fazemos essas visitas que vamos pedir, apenas... Não, nós entendemos que não deve haver uma política de braço estendido. Nós devemos ter a noção exata daquilo que queremos, temos as nossas debilidades, mas temos sobretudo também que propor coisas. É possível nós propormos coisas. A Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial, entrando para a senda da lusofonia, precisará naturalmente de professores de português e outros que nós temos. Portanto, é bom que equacionemos dessa forma poder ajudar os nossos irmãos da Guiné Equatorial. Portanto, todas as questões foram evocadas, não é? A concertação político-diplomática, a cooperação em várias áreas e, por que não, o apoio também no domínio financeiro. Não é? Em relação ao apoio ao OGE, o primeiro-ministro esclareceu certas dúvidas. A Guiné Equatorial não prometeu um montante nenhum ao São Tomé e Príncipe. A Guiné Equatorial, nós fazíamos a nossa projeção orçamental com base no
acordos que nós temos, não é? E então são projeções que nós fizemos e, portanto, a Guiné Equatorial estuda, portanto, essa hipótese de nos apoiar, né, a vários níveis, não é? A nível das infraestruturas, portanto, saneamento, a nível de infraestruturas, a nível de saneamento de meios, casas sociais, por aí fora. Portanto, há todo um pacote que está previsto no nosso orçamento. Devo dizer-vos que tudo isto deve ser analisado tendo em conta as dificuldades financeiras acrescidas que todos os países têm, sobretudo neste processo de luta, não é? contra os efeitos nefastos da crise económica e financeira, que sobretudo abala os países de economia bastante frágil, como é o caso da São Tomé e Príncipe. Gabriel Costa disse que a sua viagem à Guiné Equatorial foi para relançar o nosso processo de cooperação, assumir compromissos e sua materialização. Nós visitamos hoje um hospital de referência na Guiné Equatorial, o Hospital da Paz, que faz coisas extraordinárias. Hemodiálise, vocês sabem perfeitamente bem que um dos nossos calcanhar daqueles aqui em São Tomé e Príncipe é a nossa impossibilidade de tratar doentes com insuficiência renal crónica e que são necessariamente evacuados para o estrangeiro para serem tratados numa espécie de desterro porque não podem regressar ao país. Portanto, aquilo que vi impressionou-me pela positiva, uma cooperação muito frutuosa entre o Estado da Guiné Equatorial e as autoridades, as entidades hebraicas, com resultados muito positivos para a população, para o povo da Guiné Equatorial. Vimos alguma coisa de concreto nessa viagem, de algum apoio, porque já estamos praticamente a entrar em setembro e o ano está quase a terminar. O ano está quase a terminar, eu disse aquilo que disse, acho que é suficientemente claro para se entender. Para se entender que, efetivamente, o que fui fazer exatamente com as autoridades da Guiné Equatorial foi relançar, portanto, do nosso processo de cooperação e assumimos, as duas partes em conjunto, assumir compromissos e nós vamos tentar materializar. Portanto, vocês verão ainda exatamente o que é que nós vamos fazer. Eu dizia-vos que nós visitamos um complexo bastante vasto de casas sociais. E nós sabemos exatamente que o problema habitacional aqui em São Tomé e Príncipe, sobretudo para os jovens que querem casar, para as pessoas mais velhas que vivem em condições extremamente lamentáveis, isso é um exemplo que nós devemos seguir. Portanto, essa questão de casas sociais, muitas casas bem feitas, com condições equipadas e que realmente dá-nos alento, inspira-nos também a fazer exatamente o mesmo para aliviar o sofrimento das nossas populações, particularmente dos jovens. A Comissão Mista entre os dois países realiza-se já em setembro no local a indicar. Os excelentes laços de cooperação entre os dois países saem agora mais reforçados. A delegação São Tomé foi composta por 12 elementos, nomeadamente os ministros do Plano e Finanças Hélio Almeida, do Comércio, Indústria e Turismo Demóstenes Pires do Santo, Homero Salvaterra, embaixador de São Tomé e Príncipe na Guiné Equatorial, Carlos Alberto Menezes Bragança Gomes, conselheiro dos Assuntos Económicos do Presidente da República, Henrique Pinto da Costa, consultor independente do Primeiro-Ministro Gabriel Costa e membros do seu gabinete. Localizada no Golfo da Guiné, a Guiné Equatorial é composta por 3 territórios descontínuos, 2 insulares, Ilha de Bioko, Malabo, Ilha de Pagalu, Anubon e continental Mbini, Bata. Possui no total cerca de 28.051 km², tem cerca de 1 milhão de habitantes. As línguas oficiais são espanhol, francês e português. Com a descoberta de reservas de petróleo e gás, na década de 1990, a economia da Guiné Equatorial se fortaleceu consideravelmente. O país tornou-se grande produtor e exportador de petróleo. Apresenta o maior PIB per capita do continente africano. Há um número considerável de santomenses residentes e a trabalhar na Guiné Equatorial a 30 minutos de São Tomé e Príncipe de avião. Malabo e São Tomé mantêm relações que datam dos anos 60, em que a Guiné Equatorial acolheu os nacionalistas santomenses na luta anticolonial e hoje, como resultado das excelentes relações, São Tomé e Príncipe defende a inclusão da Guiné Equatorial na comunidade dos países de língua portuguesa CPLP. O direito que lhe assiste, pois foi Portugal quem cedeu em 1768, século XVIII, à Espanha, as ilhas do Fernão do Pó, Anubon e o território continental Bata.
A visita do primeiro-ministro Gabriel Costa visou impulsionar muito mais as relações de cooperação entre os dois países. Diversos acordos são redinamizados em vários domínios. Uma visita cujo balanço é bastante positivo. Brevemente realiza-se a comissão mista entre os dois países. O mês avançado é setembro e está por identificar se será na capital são-tomense ou aqui em Malabo. Um dado já adquirido é a partida para breve de uma equipa de empresários da Guiné Equatorial para São Tomé e Príncipe, para juntamente com a Câmara do Comércio de São Tomé e Príncipe comecem a dar passos para colher os frutos desta visita do primeiro-ministro são-tomense à República da Guiné Equatorial. Luís Francisco Silvério Amorim, a TVS em Malabo.